Olá, tudo bom? Hoje a gente volta a falar mais uma vez sobre mestrado e a pergunta é: onde fazer o meu mestrado, tá? Decidi, vi todos os vídeos, é o momento de fazer o mestrado, é isso que eu quero para a vida. Ok, aonde eu vou fazer o mestrado? Então a gente vai dar algumas dicas que você deve considerar na hora de escolher a instituição para fazer o mestrado, certo? A primeira coisa é: se você pretende ser reconhecido como mestre no Brasil, pretende ficar no Brasil, pretende exercer a docência no Brasil, tá? É importante que seu curso de mestrado seja reconhecido pela CAPES. Então, cuidado com algumas propostas que prometem que seu mestrado vai sair por alguma universidade na América Latina, alguma universidade da Espanha, alguma universidade de Portugal, se você não tiver esse reconhecimento no Brasil. Por quê? Porque se essa instituição não for reconhecida pela CAPES ou não tiver alguma parceria com alguma instituição que seja reconhecida, que tenha o programa reconhecido pela CAPES, você não vai ter o título de mestre. Você vai cursar o mestrado, você vai ter o título de mestre, porém ele não será reconhecido aqui no Brasil. E qual seria depois esse critério de reconhecimento? Seria você conseguir a convalidação. E esse processo de convalidação nem sempre funciona e às vezes pode ser muito mais cansativo. É tanto trabalhoso quanto já ter feito um mestrado aqui. Então a primeira coisa que você tem que considerar é se esse mestrado que você está pensando fazer é reconhecido pela CAPES, ok? Belezinha, considerou. Outra coisa, toda instituição, quando você tem um programa de pós-graduação estrito sensu, tá? Tem linhas de pesquisa. Então, eu tenho um mestrado de Ciências da Religião. Quais são as linhas de pesquisa desse mestrado? Você vai ter que considerar também. Aonde eu vejo isso? No edital. Nós fizemos alguns vídeos sobre alguns pontos que você tem que considerar quando você for pensar ou for se inscrever no mestrado, ok? Eu peguei alguns editais, grifei as coisas que vocês têm que considerar, o Lattes do professor, as linhas de pesquisa, tudo isso a gente foi ensinando passo a passo para vocês. Então tá em algum dos vídeos aqui, procurem, vale a pena assistir se você está pensando em ingressar no mestrado, tá ok? Então vamos lá. Localidade. No mestrado não é igual no MBA ou na pós-graduação ou na graduação que tem dias fixos para aulas fixas. No mestrado você vai ter que cumprir um crédito, uma quantidade de créditos. Então, algumas aulas desse crédito são obrigatórias e elas vão ter a cada semestre um horário. Por isso que a maioria dos mestrados eles pedem que você tenha disponibilidade integral, porque hoje ainda grande parte dos cursos de mestrados eles são oferecidos de manhã e à tarde, com algumas aulas à noite. Isso vai depender muito de programa para programa. Então você tem que considerar que você tem esses créditos obrigatórios. E os outros créditos que eles são optativos. Você vai ter uma lista de matérias que você vai poder escolher ali dentro da sua quantidade de créditos, certo? Então você tem que ter essa flexibilidade de horário e de estar na instituição. Então hoje, para os mestrados até doutorados, você tem que considerar a localidade, qual é o tempo que você vai ter que estar na instituição, para ver se você consegue. Se você tiver que viajar de cidade, de estado, você tem que ver onde você vai ficar. E é importante que você tenha esse vínculo com a instituição, ok? Os créditos. Verifique a quantidade de crédito e o formato que esses créditos podem ser atendidos. Por exemplo, eu tenho que cumprir 100 créditos, só que 30 créditos é de publicação científica. Então, eu sei que o meu tempo de estar disponível na instituição é um pouco menor. Eu sei que eu tenho que cumprir 2 ou 3 matérias obrigatórias e o resto é optativa. Então, eu vou conseguir
trabalhar aí com a minha agenda na questão de estar na instituição. Crédito é fundamental. Verifique antes no edital qual a quantidade de crédito que você tem que cumprir e como esses créditos podem ser atendidos, ok? Investimento. Instituições públicas costumam não cobrar o mestrado, mas você tem um investimento de tempo, investimento de pesquisa, investimento para estar lá. Instituições particulares, você entra, você consegue entrar, você tem a questão de remunerar, tá? Pagar a parcela, e também tem a opção de pleitear depois uma bolsa da CAPES, do CNPq, da FAPESP ou outras agências de fomento. Então você tem que se programar nessa questão de investimento para que você não passe nenhuma restrição financeira que o impeça de fazer, de cursar o mestrado ali da melhor maneira possível. Outra questão, disponibilidade. A disponibilidade de tempo é muito importante. Alguns programas, eles primam mais, eles prezam mais que você use o seu tempo desenvolvendo coisas, publicando artigo, escrevendo artigo, fazendo pesquisa de campo. Então, nesse caso, provavelmente você tem que cumprir menos crédito na instituição. Você pode trabalhar um pouco mais em casa. Existem outras instituições que prezam que você esteja na instituição, pesquisando, aprendendo mais na instituição. E aí os seus créditos nessa instituição acabam sendo mais presenciais. Então, é necessário que você esteja lá. Por isso a gente volta naquela questão dos créditos, aonde eu vou ter que cursar os créditos. E aí você tem que pensar na disponibilidade, tá? Disponibilidade de tempo, de horário, de dinheiro, de estar na instituição. Cada instituição, isso é muito importante, gente. Cada instituição tem núcleos de pesquisa, tem professores coordenadores e professores dos programas que acabam determinando as características de um programa. Ou seja, o programa de educação de uma universidade X não vai ter a mesma característica do programa de uma universidade Y. Quando você não leva isso em consideração, pode ser que pode ser muito frustrante você não se encaixar no meio, porque aquele programa não tem a linha ideológica, não tem a linha que você pensou, e aí você acaba tendo alguns choques. Então, quando você pensar onde eu vou fazer o meu mestrado, procure investigar antes, procure quem são os professores, quais são as linhas de pesquisa. Existem grupos de pesquisa que você pode ir visitar, participar, para ver se você se encaixa naquele grupo, porque é um grupo que você vai trabalhar durante um tempo e de forma muito intensiva, certo? Principalmente na questão de orientação. Quem vai ser o seu orientador? É um contato muito próximo, você depende muito dele. E é muito importante que você tenha esse encaixe ali de questões para você não ter certos tipos de problemas depois, tá certo? Então, eu espero ter ajudado vocês. Quando vocês pensarem aonde eu devo fazer mestrado, levar em consideração esses fatores aqui, que vai ajudar muito a vida de vocês, tá certo? Um abraço, até a próxima, e como a gente já tem dito, qualquer dúvida deixa aqui embaixo, peça, e a gente vai fazer o possível para preparar esses vídeos para vocês, tá ok? Um abraço e até a próxima!